A graça do Senhor nos basta. Isso é uma verdade, Deus, na nossa vida. Só a Tua graça nos basta. Que o Senhor esteja fazendo com que essa verdade ecoe muito profundo no nosso coração. E agora nós precisamos da graça do Senhor para ouvir, entender e aplicar a Tua palavra à vida. Pedimos ao Senhor que nos ajude para que esta palavra caia em solo fértil, que ela possa produzir frutos para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo 12. Do versículo 13 ao versículo 17. Marcos 12, de 13 a 17. Mantenha a sua Bíblia aberta. Acompanhe. Acompanhe a exposição da palavra. Marcos 12, de 13 a 17. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhe então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus está aqui já no final dos seus dias, na última semana de vida do seu ministério. Jesus está na semana da Páscoa, da festa da Páscoa, e ele vai morrer daqui a poucas horas. Não são muitas horas. Ele já está no final. Então nós estamos aqui já no final. E Jesus, só para lembrar que Jesus havia expulsado os vendedores e os cambistas do templo. Ele já tinha falado sobre a sua autoridade, que ele tinha uma autoridade sobre eles. Ele havia citado a parábola dos trabalhadores maus, se referindo aos religiosos da época, que deveriam cuidar da vinha, e ele faz isso de forma muito incisiva e larga aqueles religiosos muito nervosos, e que esses homens acabavam procurando uma forma de pegar Jesus em algum erro para matá-lo. Eles vão matar Jesus dentro de pouco tempo. Se nós estivéssemos lá hoje, nós saberíamos, vai morrer daqui a pouco tempo. Está no caminho da morte. E eles já estão se preparando para isso. Agora, nesses versículos, que começam no versículo 13... e vai até o versículo 37, nós só lemos o 13 a 17, mas vai até o 37, lá na frente, eles tentam, através de algumas perguntas capciosas, perguntas que na verdade eles não queriam nenhuma orientação, nenhuma informação sobre elas, mas eles só estão perguntando, fazendo perguntas que para eles eram difíceis, para que essas perguntas
não fosse respondida da forma que deveria ser respondida, ou de acordo com o que eles queriam, e com isso eles pegassem Jesus em alguma coisa e assim pudesse arrumar uma desculpa para matá-lo. E aqui nesse texto eles se apresentam, vamos dizer assim, um grupo estranho, porque aqui diz o texto que apresentou diante dele os fariseus e também os herodianos. Os fariseus eram os líderes religiosos, os herodianos líderes políticos. Uma estranha combinação, vamos dizer assim. Juntaram-se fariseus herodianos e vieram com essa pergunta aonde eles perguntam a Jesus qual a relação entre Estado e religião. É isso que eles perguntam. Quando eles dizem assim, é lícito pagar imposto ou não? Quando você ouve essa pergunta, para nós hoje, talvez não fosse assim um problema muito sério. Mas é necessário que você entenda sobre o contexto da época, para que você entenda o que é que eles estavam tentando fazer. Naquela época, Israel vivia sob o domínio romano, e existia uma série de impostos permitidos pelo governo romano, e que era cobrado do povo. Dentre esses impostos, existia um imposto, que era o imposto sobre pessoa, ou seja, cada pessoa adulto tinha que pagar aquele imposto, não importa, cada pessoa adulta, era um imposto pequeno, mas que todo mundo tinha que pagar, e que o judeu considerava esse imposto muito ruim, eles tinham uma verdadeira aversão sobre esse imposto. Eles tinham um homem nessa época que fazia um movimento contra Roma, que ele dizia que era melhor ser escravo do que pagar esse imposto, esse dito imposto. E o que os fariseus fazem? Os fariseus juntam com os herodianos e vão até Jesus e perguntam: é lícito pagar esse imposto? Irmãos, na verdade, eles queriam que Jesus dissesse sim ou não. É só isso que eles queriam. E qualquer que fosse a resposta de Jesus, Jesus se iria esbarrar com um problema muito sério. Porque se ele dissesse sim, ele estava indo contra o povo, que o povo odiava esse imposto. Se ele dissesse não, ele estava indo contra o Império Romano. Então, não tem saída. Esse é o contexto que eles se aproximam do Senhor. Então vamos ver algumas coisas que esse texto tem para nós e que você deve refletir para os nossos dias. Primeiro, no versículo 13, ele vai mostrar esse ajuntamento de religiosos e políticos que queriam pegar Jesus em alguma palavra. É o que diz o texto. Nós vamos questioná-lo e dependendo do que ele falar, nós vamos agir. Ou entregamos ele para os romanos, porque ele está fazendo um levante contra Roma, dizendo que não deve pagar imposto, ou entregamos ele ao povo, porque está apoiando o governo romano, o Império Romano. Então, muito bem bolado. E nós, meus irmãos, não esqueçam que até o versículo 37, nós vamos encontrar essas perguntas capciosas. Nós vamos ver mais coisa aqui pela frente. No versículo 14... nós encontramos uma fala verdadeira sobre Jesus. Repare uma coisa nesse versículo 14. Eles chegam até Jesus e dizem: mestre, sabemos que é verdadeiro, e não te importas com quem quer que seja. Nós sabemos que o Senhor só fala a verdade. Nós sabemos que o Senhor não se importa com quem o Senhor está falando. É verdade, e nós sabemos que o Senhor fala a verdade. Por que eles estão dizendo isso, meus irmãos? Porque eles próprios já tinham experimentado isso. Quando Jesus
chamou eles de hipócritas, disse que eles estavam fazendo coisas que não podiam. Eles foram confrontados. Então eles dizem: nós sabemos que o Senhor não importa com a aparência de homens, antes, segundo a verdade, ensina-nos o caminho de Deus. Olha o que eles estão dizendo: o Senhor é mestre, o Senhor ensina o caminho de Deus, o Senhor fala a verdade, o Senhor é lícito, o Senhor faz o que tem que fazer. Então eles, na verdade, meus irmãos, eles usam uma estratégia. Eles estão agindo com uma fala verdadeira, com o objetivo de esconder uma verdadeira intenção. Eles estão bajulando Jesus, para que Jesus receba essa bajulação e incorra no erro. Aqui, já só abrindo um parêntese, é interessante que você tem que tomar cuidado com os bajuladores, né? Cuidado, porque muitas vezes aqueles que ficam te bajulando, eles estão com segunda intenção. Só abrindo aqui um parêntese, cuidado com aquelas pessoas que chegam perto de você e começam a te elogiar muito. Muito cuidado com isso. E é o que eles fazem. Quando eles fazem isso, o versículo 15, no versículo 14 ainda, eles fazem essa bajulação e entram com a pergunta, quando eles dizem: é lícito ou não pagar imposto? É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? O que eles estão fazendo? Nós devemos nos revoltar contra César ou não devemos nos revoltar? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um levante contra o Império Romano ou nós vamos nos sujeitar ao Império Romano? Irmãos, note a pergunta: nós vamos nos sujeitar ao Império como povo de Deus livre, ou nós vamos fazer uma rebelião, uma guerra civil contra o governo? Em outras palavras, é só isso que eles estão perguntando. E aí, meus irmãos, o versículo 16, versículo 15, Jesus está consciente da hipocrisia deles, porque Jesus chega a dizer no 5, mas no 15, Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, Jesus sabia o que estava acontecendo, entendeu claramente o que estava acontecendo: isso é hipocrisia de vocês. E Jesus pede a eles que ele questiona, né? Por que vocês estão me experimentando? Por que vocês estão querendo me colocar numa situação complicada? Mas me tragam uma moeda. Aqui algumas pessoas dizem que Jesus era tão pobre que não tinha uma moeda. Não é isso que o texto está querendo dizer, meus irmãos. Não é isso. Isso aí é dedução que alguns fazem e não entra nessa. Jesus simplesmente fala: me traz uma moeda. É o que o texto está dizendo. Alguns pegam isso aqui e falam: Jesus era tão pobre que ele não tinha nem uma moeda e nem os seus discípulos. Meus irmãos, dedução das ruins. Não entra nessa não. Isso é quem quer pregar pobreza espiritual, usa um negócio desse. Mas ele diz: traz uma moeda. Quando ele pede a moeda, eles trouxeram a moeda, e quando eles trazem no versículo 16, Jesus vai dizer... E eles lhe trouxeram e perguntou: de quem é essa esfinge e inscrição? Responderam: de César. Então, quando eles trazem essa moeda, Jesus olha a moeda e de um lado da moeda, na cara, vamos dizer aquela expressão que a gente usa, cara e coroa. Só para você entender, a gente usa, até tem uma brincadeira, né? Cara ou coroa, você joga moeda para ver quem vai dar com a sorte, vamos dizer assim, que na verdade não é sorte nada, né? Então joga-se a moeda. Então na cara da moeda estava escrito assim: Tibério César Augusto, filho do divino.
É o que estava na cara da moeda. Na coroa estava escrito sacerdote supremo. Então, de um lado, Tibério César, filho de Augusto, filho do divino Augusto. De um lado. Do outro lado, sacerdote supremo. Aí Jesus pega a moeda, olha de um lado, olha do outro e responde. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, eu acho que aqui a confusão começou. E eu acho que a tensão aumentou muito. Por quê? Porque Jesus simplesmente, ele disse o que disse. E o que Jesus disse? Primeiro, Jesus não estava fugindo da pergunta. Ele não foge da pergunta. Ele responde. É a primeira coisa que nós devemos estar aqui. Ele estava afirmando: pague o imposto. É o que ele afirma. Pague o imposto. Não deixe pagar. Mas também Jesus está afirmando: honre a Deus. E não desonre o imperador. Pague o imposto e honre a Deus. Ele não foge da pergunta, ele responde. Por que ele manda pagar o imposto? Porque o imposto tem um objetivo bom. Qual é o objetivo do imposto? O objetivo do imposto é fazer obras que muitas vezes não são feitas por ninguém. O objetivo do imposto é saúde e outras coisas mais, que eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas esse é o objetivo. Segundo, ele está qualificando a sua resposta. O que significa isso? Ele está dizendo: olha, a um o que tem que ser dado, a outro que tem que ser dado. Então ele está estabelecendo o limite de um e o limite do outro. Ele está dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao imperador se devia ser pago o que lhe era devido. A honra divina requerida só podia ser dada a Deus. Então ele pega a moeda e diz: olha, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A honra a Deus é honra a Deus e não a César. A César o imposto, a Deus a honra. Ele está estabelecendo isso, ele está qualificando a sua resposta e aquilo que tinha a ser feito. A Deus o que era devido, somente a Deus. O que deve ser a Deus? Honra, glória, respeito, adoração. E o que se deve a César? A César, o imposto. Um imposto cobrado pelo imperador. Então Jesus, na sua resposta, ele está distinguindo o que é de César e o que é de Deus. Deus é soberano sobre todos, inclusive sobre o imperador. É isso que ele está dizendo. Deus é soberano e você tem que dar a Deus aquilo que Deus tem que receber. E a César, somente aquilo que César tem que se receber. Então o imperador deveria ser respeitado e obedecido toda vez que a sua vontade não colidisse, que a sua vontade não fosse ofensiva ou que estivesse tirando a glória de Deus. É isso que ele está dizendo. Meus irmãos, se você lembrar do texto de Romanos capítulo 13, você vai ver isso lá de forma muito clara. Você tem que dar ao imperador aquilo que é dele. Mas você não pode dar a ele aquilo que é de Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. É isso que o texto nos dá. O que esse texto tem para nos ensinar sobre Deus? Duas coisas apenas que eu quero colocar para você nessa noite. Primeiro, a sua soberania. Deus é soberano sobre todos os governos. É o que está escrito em Romanos capítulo 13.
Quem institui os governos, quem estabelece os governos é o próprio Deus. É Ele que dá autoridade, é Ele que constitui. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Segunda coisa que você precisa aprender: o senhorio sobre os governos. Ele estabelece, Ele põe e Ele tira. Ele é Senhor. Então não existe governo que não seja colocado por Deus e tirado por Deus. É o que a Bíblia diz: Deus é Senhor, Ele é Senhor. Ele era Senhor sobre o imperador. E aí nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, rei morrendo, por quê? Cometeu bobagem. Nabucodonosor, no Velho Testamento, indo ficar não sei quanto tempo lá no mato, comendo lá no meio dos bichos, porque simplesmente desonrou a Deus. Ou seja, meus irmãos, Deus mata o rei e Deus dá vida ao rei na hora que Ele quer. Ele é Senhor sobre todo o reino. Ele é Senhor sobre a terra. Ninguém domina nada, é Deus que domina. É isso que esse texto tem para nos ensinar. E sobre o homem? O que o texto tem para nos ensinar sobre o homem? O homem sem Cristo está sempre em confronto com o Senhor. É o que nós encontramos aqui. Ele está sempre duvidando do Senhor, ele está sempre colocando o Senhor à prova. Ele não consegue distinguir entre o Senhor humano e o divino. Ele não consegue fazer essa distinção. Ele acha que o homem é Senhor de si mesmo. E o homem em Cristo, aquele nascido de novo, ele respeita a autoridade de Deus, soberano, criador, e também respeita a autoridade daquele que Deus constituiu como autoridade. Aqui, meus irmãos, está uma questão muito séria. Por quê? Porque nós vivemos num período da história em que as pessoas não querem respeitar a autoridade, nem dentro da igreja, nem fora, nem em lugar nenhum. As pessoas, elas querem fazer com que a sua vontade seja a grande autoridade sobre si mesmo. E nós devemos tomar cuidado com isso, porque Jesus, quando Ele diz a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, Ele está dizendo: olha, saiba separar as coisas, mas faça aquilo que tem que ser feito. E a prática do texto? O que nós vamos fazer com um texto desse? Primeiro, nós devemos ter o devido reconhecimento do Estado como uma instituição sob o domínio de Deus. Coloca isso na sua mente, no seu coração. O Estado, ele é uma instituição sob o domínio de Deus. Deus domina sobre o Estado. Ah, mas eu não acredito, eu não aceito o Estado como ele é. Meus irmãos, Deus domina sobre o Estado. Deus domina sobre os príncipes, sobre os reis, sobre todas as coisas. Ah, mas o Estado tal é assim, é assado, o sistema tal. Meus irmãos, você pode até procurar saber, você pode até entender, saber de política, pode saber de tudo, mas saiba de uma coisa: não importa se você goste ou não de quem governa é o Senhor. Põe isso no seu coração, na sua cabeça. No dia que Deus quiser tirar alguém ou pôr alguém, Ele tira e põe. Na hora que Ele quiser, Ele é Deus. Ele é Deus. E nós precisamos de ter isso no nosso coração. Então, o reconhecimento do Estado como uma instituição sob o domínio de Deus. A devida honra aos governantes como pessoas que estão debaixo do governo de Deus. Ah, mas eu não vou honrar esse sujeito não, porque eu não gosto dele, seja ele prefeito, seja ele governador, seja ele presidente desse país ou de qualquer outro país. Meus irmãos, nós não estamos aqui para questionar a autoridade constituída por Deus. Se você não gosta,
ajoelhe e pede a Deus para tirar. Do contrário, curva a sua cabeça e diga: sim, Senhor. É sim, Senhor. Então, cuidado para que você não esteja desonrando aqueles governantes que são pessoas que estão debaixo do governo de Deus. Respeito, obediência, tributo, é o que diz o texto de Romanos. Respeito, obediência, honra, tributo, tem que ser feito. Ah, mas é injusto. Diga para Deus que é injusto. Você tem acesso a Ele, você pode chegar na presença dEle, diga para Ele, é injusto. Cuidado para você não tomar a decisão que Ele não mandou você tomar. Segundo, cuidado para não dar ao Estado aquilo que tem que ser de Deus. Aqui nós temos um outro lado. Tem gente que acha que o Estado resolve todos os problemas. Não, porque se nós votarmos em fulano, vai resolver o problema desse país. Se nós votarmos em Beltrano, vai resolver o problema do mundo. Meus irmãos, bobagem é essa? Cuidado para você não dar para o governante aquilo que ele não tem. Ele não pode resolver o problema do mundo. Ele não vai resolver o problema do mundo. Esse mundo jaz no maligno. Ah, você está querendo me dizer que tudo vai piorar? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é uma realidade que nós vivemos. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Podemos ter períodos de melhora? Podemos, mas cuidado para que você não dê ao Estado aquilo que pode ser, que deve ser dado a Deus. Cuidado para você não confiar excessivamente no Estado, sendo que a sua confiança tem que estar no seu Deus. Quando ele diz a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, ele está dizendo: você tem que confiar em mim, você tem que confiar no Senhor. Ele é o Senhor. Cuidado para você não dar honra ao Estado, que é a honra devida a Deus. Cuidado para você não... Irmãos, eu fico impressionado quando eu vejo pessoas, não estou falando aqui de linha, de posição política de ninguém, mas quando eu vejo pessoas que acreditam que sistema de governo neste mundo vai resolver o problema do mundo. Meus irmãos, sistema de governo nenhum resolve o problema desse mundo, meus irmãos. Nenhum. Tem uns melhores do que os outros? Tem. Não estou falando que tudo é igual. Eu estou dizendo que o único que pode resolver o problema desse mundo é o Rei dos Reis. É esse que vai voltar e vai liquidar com isso tudo e vai implantar definitivamente o seu reino. E que nós estaremos lá, né? Glória a Deus, né, Rô? Glória a Deus, que nós estaremos com Ele na implantação final desse reino, porque já foi começado. Ele diz que Ele veio para implantar o reino, e nós somos os súditos desse reino, e meus irmãos, pagamos imposto, dízimo, impostozinho barato, né? Porque segundo alguns, a carga tributária do nosso país é altíssima. No reino do Senhor, 10%. Você já imaginou se agora na reforma tributária o imposto ele fosse 10%? Que maravilha! Que maravilha! Nós pagamos imposto ao Rei Eterno 10%. Bom, excelente diante do governo deste mundo. Muito bom. Muito bom. E aí, meus irmãos, o que nós temos na prática? Na prática, dê a Deus o que lhe é devido: honra, glória, louvor, adoração, somente a Ele. Não adore o Estado, não adore o governante, não dê honras eternas
ao governante. Ele não pode receber isso. Ele não pode ser adorado. Só o Senhor pode ser adorado. Participe sob a orientação de Deus da formação do Estado, esperando que Deus faça uso dele para o bem comum. Aqui, meus irmãos, nós temos uma outra coisa muito complicada. Nós ficamos assim: eu não concordo com isso. Mas também, eu não sou instrumento na mão de Deus para mudar. Você tem que ser instrumento na mão de Deus para mudar. Adianta você ficar reclamando se você não permite que Deus te use? Então você pode fazer alguma coisa. O que você pode fazer? Você pode orar, você pode jejuar, você pode dizer aquilo que é bíblico, aquilo que é justo. Você pode defender aquilo que é bíblico, aquilo que Deus quer. Você tem que brigar, você tem que se levantar contra o Estado? Não. Basta você pedir ao seu Deus que faça, que Ele fará o que tem que ser feito. Por quê? Porque Ele domina sobre todas as coisas. Ele é Senhor. Então o que esses fariseus religiosos, junto com esses herodianos, fizeram? Com a tentativa de pegar Jesus numa pergunta que era sem saída no pensamento do fariseu e do herodiano. Na verdade, o texto nos proporciona um ensinamento prático para toda a nossa vida. O texto nos proporciona um ensinamento prático para a nossa vida. Nós não podemos esquecer que o verdadeiro reino ainda será definitivamente instalado, e nesse reino, aí sim, nós veremos a justiça, nós veremos as coisas maravilhosas, porque Ele virá e reinará sobre todos e todas e sobre todas as coisas. Na volta do Senhor, assim nós teremos um rei com letra maiúscula, um rei e seu reino pleno. Nesse dia, acabará tudo isso que nós vemos no estado que nós vivemos dentro dele, no sistema político que nós vivemos. Acabará todas as coisas, e as coisas novas estarão realmente sendo implantadas para a glória do Senhor. Então, meus irmãos, prática nesse texto é: Deus domina sobre o Estado. Não dê a Ele aquilo que é devido a Deus. Não se volte contra Ele no sentido de que você tem que destituir o Estado. Meus irmãos, Deus domina sobre todas as coisas. A palavra do Senhor nos mostra isso de forma muito clara em Romanos capítulo de número 13. O que nós devemos fazer é orar para que Deus opere, para que Deus faça, para que Deus governe, para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a realmente vivermos isso. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Feche os seus olhos, ore.